Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus, abençoe a tua família. Vamos com o título da mensagem de hoje Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Vamos falar deste assunto hoje no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Você já deve ter ouvido aquela canção Não Chore, quem cuida de você não dorme. Eu não concordo só com a primeira parte, não chore. Chorar é bom. Chorar mexe com o coração de Deus. Chorar significa um derramamento da nossa alma. Chorar significa a nossa dependência. E chorar significa que nós somos humanos. Então, até um ditado lá no Brasil, numa música que dizia homem que é homem não chora. Eu mudei esse ditado para dizer homem que é homem de verdade, ele também chora. Né? E chorar é bom porque o choro pode até durar por muito tempo. A Bíblia diz que por uma noite toda pode durar o choro. Mas a alegria que vem depois do choro, no romper da aurora, é magnífica, é maravilhosa. Então nós podemos chorar sabendo que alguém está escutando o nosso choro. Quem cuida de você não dorme. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus. Eu quero dizer, ó Deus, ao Senhor, que esta pessoa que assiste o vídeo comigo agora, este vídeo que está orando comigo, meu Deus, ela tem carência, ela tem dependência do Senhor, ela precisa do cuidado do Senhor, e aqui eu já a motivei dizendo que o Senhor que cuida dela não dorme. O Senhor ouvirá as nossas orações, o Senhor ouvirá o nosso clamor, o Senhor ouvirá quando clamarmos por Ti em choro, em lágrimas, e o Senhor virá com o Teu socorro bem presente na angústia. Por isso eu peço ao Senhor, visita o lar desta pessoa agora, como o Senhor já visitou outros lares nos nossos vídeos passados, quando nós orávamos e o Senhor visitava as pessoas, e nós temos testemunhos disso, da nossa irmã Maria Matuzinha, que o Senhor a visitou no momento da oração, e que a palavra trouxe conforto para ela. Agora eu oro ao Senhor por esta pessoa que assiste no nome de Jesus, declarando a ela vitória. No nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Quem cuida de você não dorme. Vamos ler a palavra de Deus que está no Salmo de número 3. Vamos falar do Salmo de número 3, lendo na tradução do hebraico para inglês e então para o nosso português, que diz assim na Bíblia de Israel, versículo 1, o versículo 2 e o versículo 8 do capítulo 3 de Salmos, que diz assim no versículo 1, Senhor, meus inimigos são muitos, muitos são os que me atacam. Versículo 2, muitos dizem sobre mim, não há salvação para ele em Deus. Isso quer dizer que muitos dizem a meu respeito, Deus não poderá, Deus não irá salvá-lo, não haverá de Deus salvação para ele. E o versículo 8 diz, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, a tua bênção. Olha que maravilha! Davi, ele fala este Salmo de número 3 aqui, baseado exatamente no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, se você quiser verificar lá. Dá-se um momento em que nós falamos no vídeo passado, que Davi, depois de ter pecado, depois de ter atraído maldições para ele, né, problemas para a casa dele, e os problemas começaram um pouco mais tarde ali a acontecer, Davi então tem um grande problema. Aquele filho dele que matou o outro irmão, que havia estrupado a meia-irmã, que Aminon estuprou o Tamar, nós falamos no vídeo passado, e então Absalão sustenta aquela vingança por 2 anos, mata Aminon, foge lá para a terra de Jesus, fica lá 3 anos escondidos, né? Absalão está num problema já de 2 anos, jurando a vingança e preparando a vingança para matar o irmão, e depois mais 3 fugindo por lá, são 5 anos que Absalão vai cozinhando aquilo. Então ele volta com uma
falsidade e vive ali perto do pai, mas sem ver o pai, por mais 3 anos. E o que acontece é que Absalão, então, resolve, né, pedir um socorro para Joabe, e então Joabe, por pena de Absalão, resolve fazer um encontro, formar um encontro entre Absalão e o pai, e Absalão então fica ali por Jerusalém, pelas ruas, perto do palácio ali, fazendo uma política por mais 4 anos. 12 anos, uma pessoa com ódio dentro, com a ira dentro, com a raiva dentro, tentando executar os seus planos. Então Absalão usa a mesma artimanha que Davi usou. Vou te lembrar que um dia Davi, conversando com Jonatas, ele disse assim: olha, vamos ver, porque eu penso que teu pai quer me matar sim, e nós vamos descobrir agora. Você vai ter lá, né, um momento com teu pai, um momento que eu também sempre estou nesta festa, mas você diz ao teu pai que eu vou sacrificar lá em Belém com a minha família. E aí você vai ver que se seu pai irritar, é porque ele quer mesmo me matar. A Jonatas, então, né, faz o que Davi pediu, né? E agora Absalão usa a mesma artimanha. Davi chega, né, para o pai e diz: olha, quando eu estava lá em Gesur, abandonado lá, eu disse ao Senhor que se eu vivesse, que eu iria sacrificar ao Senhor, que eu iria louvar, eu ia servir ao Senhor com sacrifício. Deixa eu ir, pai, a Hebrom para sacrificar. Olha, quando Davi sai lá de Gate, ele vai para Hebrom, o povo fez rei, porque Deus o mandou ir para Hebrom, e então o povo de Judá o fez rei de Judá. Agora, Absalão usa a mesma artimanha: eu quero ir em Hebrom sacrificar. E então lá em Hebrom, ele bota 200 homens a correr e gritar: Absalão é rei. Lá em Hebrom, olha a traição. E olha o local, porque ele sabia que o pai começou reinando de Hebrom, então o melhor lugar para ele começar com o seu grito era Hebrom. E quando Absalão vai lá para Hebrom, como nós dissemos no vídeo passado, e manda trazer Aitofel, né, para ficar ali com ele, Aitofel então tinha também a vingança que nós falamos no vídeo passado sobre Davi, queria vingar de Davi. Está ali então o prato cheio, o prato pronto. E Absalão conseguiu inocentemente levar muita gente para lá, né? Mas como eles foram inocentes, alguns, e depois começou a juntar gente, o povo de Israel começou a achar então que Deus havia abandonado Davi, e boa parte de Israel se ajuntou a Jerusalém. Por isso que Davi fala: Senhor, meus inimigos são muitos. Na nossa Bíblia diz: os meus inimigos estão crescendo, estão cada dia numerosos. Davi dizendo isso, né? Na nossa Bíblia em português, mas nessa diz: os meus inimigos, Senhor, são muitos. Muitos são os que me atacam agora com palavras, mas querem atacar depois corporalmente. Então, o que acontece é que Absalão, então, forma-se ali este resultado de que muitos se chegaram a Absalão, e até Aitofel já estava com ele, o conselheiro, né, o amigo de Davi ali, estava agora do lado de Absalão, querendo também vingança de Davi por causa da sua neta, como nós falamos no vídeo passado, a Betseba. O que ocorre é que então a Davi fica notificado disso, e Davi sabia da fúria de Absalão, de como Absalão era mau. E Davi, para poupar a cidade, um derramamento de sangue total na cidade, Davi então resolve fugir e deixa 10 concubinas ali para cuidar do palácio. Mas essas 10 concubinas faziam parte da profecia de Natã para Davi: o que você fez a oculta, Deus fará à luz do dia. Aí ele deixa 10 concubinas e, supondo ele que fosse cuidar do palácio, mas fazia parte também do que Deus havia falado, Davi então foge. E para onde Davi vai? Que maravilha! A Bíblia diz que Davi então arrebanha ali alguns do seu povo ali e sai e para na última casa. A Bíblia em hebraico diz que ele para na última casa, possivelmente. É dali que começa o seu lamento, deixando a cidade de Jerusalém para trás e indo então rumo a um local maravilhoso. Davi vai rumo ao Monte das Oliveiras. E quando Davi está subindo o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Davi chorava e chorava muito, e chorava alto, e o seu povo chorava junto com ele, muito alto.
todo o povo. Mas quem era todo aquele povo? Lembra daqueles 600 homens que se juntaram a Davi, que foram com ele para Gate, que guerrearam contra os amalequitas, que foram com ele para Hebrom? Aqueles 600 homens estavam com Davi fiéis até este momento e acompanharam Davi com as suas famílias, mas chorando alto. Davi vai então para o topo do Monte das Oliveiras, e ali no topo do monte o povo em choro adora. Que maravilha é saber que esse monte é tão significante na nossa Bíblia, na nossa vida, na vida de Israel, na história do homem. E eu posso lembrar para você alguns fatos paralelos a esse Monte da Oliveira. Vamos ver esses fatos. Lá no dilúvio, na geração antediluviana, o que acontece? Aquela geração antes do dilúvio, eles pecaram. E Deus se aborreceu com eles. E Deus disse: meu espírito não contristará mais, não conviverá com o homem mais, não combaterá o homem, não vou ficar mais insatisfeito com o homem, vou acabar com a raça humana. O que acontece é que Deus achou um justo ali, e o justo Noé obedece a Deus e faz aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E quando Noé estava na arca lá, que as águas do dilúvio estavam baixando, o que acontece é que Noé solta uma pomba. E segundo os historiadores, a pomba vai lá no topo do Monte das Oliveiras e tira um raminho de oliveira e leva para Noé. Noé, quando não sabia como seria a vida lá fora, então, talvez Noé estava ali triste, né? Tanto tempo dentro da arca. Então a pomba traz para ele o ramo das oliveiras, um raminho de oliveira, dizendo: a esperança, Deus continuará a aliança contigo, Noé. Os homens pecaram, mas Deus achou graça em você, e Deus resolveu recomeçar a raça humana com você. Quem cuida de você não dorme. Então agora vai Davi para lá, justamente o jardim, né? o monte, o topo das oliveiras, um monte que outrora dera esperança para Noé. E Davi, quando chorava, quando as pessoas diziam: já não há mais livramento para ele, Deus não o livrará, ele pecou, ele errou, Deus riscou o nome dele como riscou o de Saul, acabou-se o reinado de Davi. Por isso muitos estavam juntando Absalão. E Davi então chora, e Davi lança o seu pranto a Deus, e Davi diz: eles são muito grandes, mas eu confio de que no Senhor há livramento. Eu confio que no Senhor eu tenho refúgio, que o Senhor pode me ajudar, que a minha força vem do Senhor. Por isso ele termina no versículo 8, exatamente dizendo: a salvação vem do Senhor. Quando muitos já diziam: Deus o abandonou, Deus não quer mais saber dele, o pecado dele foi terrível, tem tempo que Deus está chacoalhando a casa dele. Chegou o momento agora da morte dele. Muitos diziam, lá Aitofel já estava dizendo isso para Absalão. Absalão estava orgulhoso já de ser um rei, de acabar com a raça do seu pai. Do outro lado, tanta ira, tanto ódio e pessoas se ajuntando, exércitos se ajuntando ali, o povo de Israel, para acabar com Davi. E Davi diz: mas eu não tenho medo de 10 milhares. Eu não vou me curvar, eu não vou temer, porque em Deus, mesmo que eles digam que não há salvação, em Deus há salvação. E sobre o povo de Deus há a bênção de Deus. Davi acreditou, chorou alto, e o povo em choro adorou no topo do Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras marca também a presença do sermão profético escatológico de Jesus em Lucas 22.
Quando Jesus fala de terremotos, de guerras, do princípio e do fim, ele foi um monte profético também. Ele foi um monte que falava que desde o princípio da criação, lá do dilúvio, foi tirado um ramo lá da oliveira. Também em Lucas capítulo 22, Jesus fala no final dos tempos. Lá em Noé era o princípio. Agora Jesus fala do final dos tempos. O que acontecerá? E para te lembrar também, Jesus, antes de morrer, antes de ser traído, ele estava ali no pé do monte, chorando, trazendo libertação para a humanidade através da sua morte. Jesus se colocou ali submisso à vontade de Deus. Lá em Noé, o povo pecou. Noé era justo. Mas Noé sacrificou-se ali dentro daquela arca com os animais para que Deus o livrasse. Davi sobe para o monte e chora clamando alto, gritando alto, ele e todo aquele povo que estava com ele. Mas Deus ouviu o choro de Davi lá no alto, no topo do Monte das Oliveiras. Agora, Jesus lá no pé do monte, diz Deus, eu me submeto à tua vontade. Davi pecou, por isso chorou. Agora Jesus não pecou. Quem pecou foi a humanidade, e a humanidade seria por todo destruída, não haveria salvação para ela em Deus, se Jesus não se submetesse ao plano de Deus. Mas João falou uma coisa, quando viu Jesus, João Batista, que fora falado lá no princípio, quando Deus mata o animal e veste Adão e Eva. Quando Abraão fala para o seu filho Isaque, o cordeiro para si Deus proverá. Agora, no pé, ali, do Monte das Oliveiras, está o cordeiro, suando suor de sangue, sofrendo. Está o cordeiro ali, se submetendo a Deus, para que a humanidade pecadora, ele não pecou. A Bíblia diz que não tinha nele pecado algum, mas ele está ali no pé do Monte das Oliveiras, se submetendo a Deus, no jardim do Getsemane, se submetendo a Deus. E então, nós, os pecadores, quando todos pensavam que não há salvação para nós em Deus, Jesus dá a sua vida. Ele morre por mim, ele morre por você. Ele se fez pecado por causa dos nossos pecados. Ele pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Porque durante todo o tempo desta humanidade pecadora, o Deus que cuida não dormia e não dorme. O guarda de Israel não dorme. Aquele que zela pelos teus problemas não dorme. Aquele que tem interesse de que você tenha a salvação em Cristo Jesus não dorme. Quando você pensa que Deus desistiu de você, Ele não desistiu e não desiste jamais de você. Quando você pensa que só há morte para você, que você tem que se entregar, Deus disse, não, eu te dou vida e dou em abundância. Sou eu que visito as tuas dores, diz Deus. Sou eu que conheço as tuas dores, diz Deus. Sou eu que conheço os teus momentos onde você não sente mais força em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, você não tem para onde mais correr. Você não vê mais nenhum socorro. Diz Deus, eu sou a tua força, eu sou o teu guardador, eu sou o teu galardoador. Eu entreguei o meu filho, aquele que profetizou o fim dos tempos. Deus o entregou à morte, e morte de cruz, para que você e eu tivéssemos vida. É um hino que diz, terás vida em olhar para Jesus o Salvador,
Ele diz: vida eterna eu te dou. Ó, então, pecador, considera este amor que Jesus, pela cruz, expirou. Se você deixar Jesus trabalhar na sua vida, você vai passar em momentos como Noé, dentro da sua arca, falando: Deus, manda através da pomba, que simboliza o Espírito Santo, o ramo da oliveira. Tem um hino que diz que a oliveira verdadeira é Jesus Cristo, aquele que nos traz esperança. Você pode talvez sentir como Davi: Senhor, eu pequei, eu sou digno de morte, não há solução para mim. Já estão cantando aí que não há salvação para mim. Mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor não dorme, que o Senhor batalhará a minha batalha, e o Senhor quebrará o queixo dos meus inimigos, o Senhor esbofeteará a face deles, mas eu estarei intacto, cuidado pelas mãos do Senhor, porque a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo a sua bênção. Se você acreditar que Deus pode te salvar como salvou Davi, você será bem-sucedido e Deus te honrará. Mas se você também acreditar que aquele que profetizou ali as mensagens escatológicas, né, ali em Lucas 22, ali no Monte das Oliveiras, que é a oliveira verdadeira, aquele que depois de profetizar, como se fossem as últimas palavras, falando do fim, ele depois vem para o pé do monte ali, para interceder por nós, para se submeter à vontade de Deus, para que eu e você fôssemos livres. Se você entender que esse Jesus fez tudo e deixou tudo pronto, para que você e eu tenhamos vida eterna, então você irá abraçar essa vida eterna e você irá dizer: Jesus, o Senhor falou que tudo o que está acontecendo iria acontecer, mas o Senhor também falou que se eu cresce na palavra do Senhor, nas tuas promessas, que eu teria vida eterna, que o Senhor voltaria e me levaria para ti mesmo, para que onde o Senhor está, eu esteja também. Senhor Jesus, olha para minha vida, salva-me. Tem muita gente dizendo que não tem jeito mais a minha vida, que eu sou uma causa perdida, mas eu confio que o Senhor pode mudar esta causa, mudar este plano. Eu subo no monte chorando, mas eu posso descer do monte com a alegria do Senhor, que é a minha, a tua força. Deus abençoe você. Quem cuida de você não dorme. Aprenda isso, guarda isso no teu coração. Ore ao Senhor, busque a palavra do Senhor, busque ler a palavra do Senhor. Assista os outros vídeos meus e me mande o teu testemunho de que Deus falou poderosamente com você através deste vídeo, no nome de Jesus. Um abraço meu. E saiba, quem cuida de você não dorme. Despeço de você com este abraço, Pastor Riva Martins. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Abraço meu.